Olá pessoal, sou a professora Eliana, sou professora de Geografia da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira aula do módulo 4 do Ensino Fundamental do primeiro bimestre das unidades escolares da DIESP. E vamos falar sobre o continente africano. Mas quando falamos em África, o que lhe vem à cabeça? Vegetação exuberante, animais selvagens, apenas a origem dos negros escravizados que vieram para o Brasil? Por ser o continente mais antigo do mundo e ser o berço da civilização, tem também uma longa história. E hoje vamos conhecer um pouco dessa história. A África é um continente com uma área de 30 milhões de quilômetros quadrados. Esse continente foi o primeiro território a ser habitado e atualmente é o segundo mais populoso do planeta, abrigando mais de 1 bilhão de habitantes. É formado por 92 países, possui 3 desertos, entre eles o deserto do Saara, que é o maior do mundo. O continente é dividido em 2 grandes regiões, a África Setentrional e a África Subsaariana. A África Setentrional também é chamada de África Mediterrânea ou do Norte. Os países que formam essa região são banhados pelo Mar Mediterrâneo ou pelo Oceano Atlântico. Essa é a região mais desenvolvida economicamente e sua população apresenta as melhores condições de vida do continente. A maior parte da população é de origem árabe e seguidora do islamismo. E suas características físicas, como o clima desértico e a presença do deserto do Saara, levam a ser chamada de prolongamento do Oriente Médio. Nas regiões mais ao norte, mais ao sul, temos áreas com estações secas e a presença de desertos, como o Saara, ao norte, e os desertos do Kalahari e da Namíbia, ao sul. Entre essas regiões desérticas e as regiões tropicais equatoriais, existem as savanas, que é um tipo de vegetação semelhante ao cerrado brasileiro. Apesar das áreas secas, a África possui importantes rios, como o rio Nilo, famoso pela sua relação com o Egito Antigo, e o rio Níger no oeste, o rio Congo no centro e o Zambézia ao sul. No leste africano é possível encontrar alguns grandes lagos. 2 regiões que possuem destaques na África são o Magrebe e o Sahel. O Magrebe, situado no noroeste africano, com povos muçulmanos de origem berbere, que mantiveram sua língua e cultura e que habitam áreas que são em boa parte desérticas. O Sahel é a região de estepes entre o Saara e as savanas do Sudão, sendo uma região seca que vai da Mauritânia até a Eritreia. A maior região apresentada no mapa é chamada de África Subsaariana, por estar localizada ao sul do deserto do Saara. Essa região também é chamada de África Negra, pois a maioria de sua população é negra. A maior diversidade cultural, étnica e religiosa encontra-se nessa região do continente. É marcada pela presença de inúmeras tribos e grupos étnicos que possuem sua própria cultura, costumes e tradições como danças e dialetos. Em razão de sua extensão territorial, a África é regionalizada da seguinte forma: África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. Pode-se dizer que é a reunião de países com características físicas e culturais semelhantes. A África é um continente de contrastes e que ainda sofre com a pobreza e com várias doenças que atingem a população mais vulnerável. A África da atualidade tem uma população sofrida. 9 em cada 10 pessoas portadoras do vírus HIV no mundo estão na África. Com relação ao desenvolvimento, o continente africano também se apresenta muito atrasado. Segundo a ONU, dos 174 países que são monitorados quanto ao índice de desenvolvimento humano, a África não apresenta nenhuma nação entre as 45 mais desenvolvidas do mundo. A África tem 29 países com o menor nível de desenvolvimento humano do mundo. O continente também bate recorde quando o assunto é o número de refugiados. São 6,3 milhões de refugiados africanos pelo mundo. Países como Ruanda, Somália, Libéria, Serra Leoa, Angola, Chad e Sudão vivem em situações precárias e guerras violentas por autonomia política. Hoje, a África é o segundo continente mais populoso da Terra, tendo aproximadamente 1 bilhão de pessoas. O continente ainda conta com uma grande diversidade étnica e cultural.
Os principais problemas da África na atualidade são a subnutrição, a fome, o analfabetismo e a baixa expectativa de vida. O que concluímos é que até hoje a África traz as marcas de uma colonização demasiadamente exploradora e desrespeitosa quanto às questões culturais. Agora, registre em seu caderno os conceitos adquiridos e compartilhe com seus colegas. Em seguida, busque conhecimentos em mapas para ter noção de localização do que foi falado. Finalizamos aqui nossa aula. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.